Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. E nessa semana nós vamos continuar falando a respeito dos grandes avivamentos bíblicos. E vamos falar hoje num grande avivamento que aconteceu no reino de Judá, no ano 900 a.C. aproximadamente. Esse grande avivamento foi liderado por um rei chamado Asa. Esse rei, ele reinou durante 41 anos sobre Judá, ou seja, sobre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, o chamado Reino do Sul. Mas antes de falarmos especificamente a respeito desse avivamento, eu quero relembrar algumas coisas com você. Um avivamento, ele é marcado por arrependimento, por uma volta para Deus, por uma volta para a palavra de Deus. O avivamento também é marcado por santidade, é marcado pelo poder de Deus. E nesses próximos minutos é exatamente sobre esse mover de Deus sobre o reino de Judá que nós vamos falar. Pois bem, o rei Asa, filho do rei Abias, governou então sobre Judá durante 41 anos. E a Bíblia vai dizer algumas ações desse rei. A Bíblia vai dizer que o que ele fez foi reto aos olhos do Senhor. E vamos então justamente a partir dos textos bíblicos entender de que forma o rei Asa foi usado por Deus para promover um avivamento no Reino do Sul. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, no capítulo 14, que o rei Asa aboliu os cultos dos lugares altos. Ou seja, o rei Asa aboliu com a idolatria naquele país. 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. É interessante perceber que, ao se voltar para Deus, toda aquela nação então reconhece quem Deus é. No mesmo capítulo 14, no versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Asa clamou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Aqui, mais uma vez, nós vemos um dos sinais do avivamento, que é o povo se voltando para Deus, abandonando a idolatria e apontando para Deus, reconhecendo quem Ele é. Um Deus vivo, um Deus real, um Deus presente na história. Um Deus que estende a mão aos seus filhos. O texto continua no capítulo 15 falando a respeito da personalidade, do caráter de Deus mediante o quebrantamento. Mais uma das marcas do avivamento. Capítulo 15, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: Se buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. E nesse avivamento que falamos aqui, no mesmo capítulo 15, no versículo 12, a palavra de Deus vai dizer que aquele povo então entrou em aliança com Deus, e eles o buscaram de todo o coração e de toda a sua alma. Meu irmão, minha irmã, nesse texto que acabamos de ler, nessa história, Deus agiu por meio do rei Asa. O rei mostrou um coração quebrantado. O rei se mostrou disponível para o agir de Deus. E dessa forma, Deus veio e trouxe paz àquela nação. Houve uma volta do povo para Deus. Houve o reestabelecimento do culto ao único Deus. E Deus então respondeu, trazendo provisão e trazendo paz. Essas são algumas das marcas do avivamento. Quando eu e você nos voltamos para Deus, Deus também nos responde.
A Bíblia vai dizer que eles buscaram o Senhor e eles foram achados por Deus. Ou seja, à medida que nos aproximamos de Deus, Ele também se aproxima de nós. E na semana que vem, nós vamos falar a respeito de mais um dos avivamentos bíblicos. Um avivamento que está descrito lá no livro de Josué, no capítulo 24, quando o povo decide servir a Deus. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Inscreva-se também no nosso canal. E não deixe de ativar o sininho para receber as nossas atualizações. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.